Eu preciso que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 16. Verso de número 2. Gênesis 16, verso 2, diz assim, você está sem Bíblia, é só acompanhar aqui no telão. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, ó Deus, e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nós estamos num culto que é intitulado Culto da Vitória. Um culto que tem por propósito estimular você a conseguir superar os obstáculos, vencer as crises, encontrar uma maneira, em meio às adversidades, de conquistar êxito naquilo que você empreende. Nosso propósito é mostrar a você que há um Deus que é superior a todos os obstáculos, e lembrar a você que ainda corre o risco de que a maioria dos obstáculos que você vai enfrentar no meio do caminho pode ter sido colocado por você mesmo. Nosso propósito é fazer você entender e se municiar disso, de que seja qual for a sua situação, Deus pode entrar com providência a seu respeito. Nós estamos diante de um texto onde um casal tem sobre si uma promessa. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão é convocado por Deus a deixar sua terra, a sua parentela, porque Deus deseja fazer de Abraão uma grande nação, um povo. Porém, na caminhada de Abrão, ele descobre que sua esposa, Sarai, ela é estéril, ela não pode ter filhos. O tempo passa e, apesar de toda a promessa, há uma inquietação no coração daquele casal. Eles têm uma promessa vinda de Deus, mas eles têm o tempo e uma sentença sobre eles. Eles sabem que Sarai não pode gerar filhos. Ele sabe que ela está envelhecendo e Abrão também. Então Sarai tem uma ideia. Ela tinha o direito de pegar uma de suas servas e dar por mulher a Abrão. E o filho que essa tivesse seria de Sara ou de Sarai. Ok? Então ela pega uma de suas servas, Agar, a egípcia, e dá por mulher a Abrão. Abrão então agora se relaciona com a escrava egípcia para ter dela um filho. E isso acontece no verso 15. O responsável vai lá e põe aí. Não, verso 15. Isso. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar. Como é que foi o nome? Pois bem, é sobre esse rapaz que eu quero falar. Eu quero mostrar a você como este moço entra no cenário.
E que oportunidade esse rapaz vai ter na vida? A oportunidade de ser filho do patrão. Seu nascimento pode mudar a história de sua mãe, que agora vai ser vista como uma mulher do patrão. É assim que Agar agora vai ser vista como alguém privilegiada. E ela tem um filho. E esse filho, ele vem exatamente para dar continuidade à semente daquela família. Ismael é visto como uma bênção naquela família. Por quê? Porque ele veio para suprir uma necessidade. A necessidade que Abraão sempre esteve preocupado com a possibilidade de toda a sua herança e toda a sua história cair na mão de um de seus moços, porque ele não tinha sucessão. Nós aprendemos aqui uma boa lição para a nossa vida: não existe sucesso sem sucessão. Só existe sucesso quando, após a sua passagem, alguém pode continuar dando sequência àquilo que você iniciou. Quando nós olhamos para este momento, o que eu vejo? Um menino que nasce num ambiente muito legal, certo? Ele é filho de Sarai, a patroa. Ele é filho de Abraão, o chefão, e ele provavelmente entra com a perspectiva de herdar tudo. Sim? Sim ou não? E é para isso que ele nasceu, para cumprir esse propósito. Abraão tem nada mais, nada menos, pasmem vocês, 86 anos. Deixa eu repetir, só para envergonhar alguns homens. O cara tem 86 anos, entendeu? Ouvi um glória ali. Louvado seja Deus, somos uma igreja pentecostal. O cara tem 86 anos, entendeu, querido? Vai ler a história do cara que tem 85 anos, 86, e ainda é pegador. Porque tem mulher aí reclamando de cara de 30. Os caras estão só no game, no joystick. Isso. Pois bem, você acha que para por aí? Abraão tem mais lição para nos dar? Pois bem, contrariando a expectativa até de Sara e de Abraão, ele recebe a visita de anjos que anunciam mais uma vez o nascimento de um filho. E agora Abraão está com 100 anos. Ou seja, Ismael já tem quantos anos nessa ocasião? Quantos? 14. Isso. O pessoal antigo fala de cabeça. Os adolescentes pegam 84. 14 anos o menino tem e Abraão continua pegando Sara. Um cara de 100 que pega uma mulher de 90, não é à toa que o cara é pai da fé, é ou não é verdade? Mas entenda bem, contrariando as expectativas, Sara fica grávida. E Sara tem um filho cujo nome é... Como é que é o nome dele? E agora? E agora? Isaac nasce e eu pergunto a você, para que serve Ismael? O mundo de Ismael desabou. A herança que era dele não é mais. O propósito pelo qual ele nasceu agora ficou ultrapassado, obsoleto. Ele agora pode ser descartado. Olhe bem, a história deste moço de herdeiro, ele agora não é ninguém.
Pensa, com 14 anos, um adolescente, com toda a expectativa, com todo o respeito que as pessoas têm por ele, pois ele é o futuro dono de tudo. E com o nascimento de Isaac, ele não é mais nada, ele não tem mais função. Eu fico imaginando o choque, porque eu quero conversar com vocês hoje sobre a dificuldade que as pessoas estão tendo de sobreviver às decepções da vida, às perdas, às adversidades, às ameaças do mal. Ah, pastor, eu fui e falaram que o diabo quer me destruir. Ah, você foi em algum lugar e alguém, você já ouviu falar que o diabo foi dar sorvete para alguém? Pagou uma pizza? Todas as vezes que a palavra diabo entrar em cena, ele tem um propósito: roubar, matar. É isso que você tem que entender. Quando nós olhamos, principalmente na sociedade moderna ou pós-moderna, como queiram, as pessoas estão muito frágeis para lidar com perdas, com decepções, com dificuldades. Eu quero que você entenda, esse menino, com quantos anos? Com quantos anos? 14 anos o cara leva uma pedrada dessa. Certo? A partir desse momento, ele não é mais o herdeiro, ele não é mais o legítimo. Não. Ele não tem mais função. Ele é um filho de Abraão, que Abraão teve com uma escrava e pronto, porque o camarada agora chegou. Ele é o filho da promessa. Seu nascimento foi trazido, certo, por informações de anjos. Então ele é a bola da vez, e esse menino está automaticamente descartado. Tudo bem, mas eu pergunto, a vida dele precisa continuar. Sendo ele o filho da promessa ou não, ele ainda está vivo. Sendo ele ainda reconhecido pelo restante dos funcionários de Abraão, por Sarai, por Agar, por Abraão, ou por quem quer que seja, ele ainda tem a vida dele que precisa prosseguir. Então quero te dar uma notícia: eu não sei o que aconteceu na sua história, eu não sei o que está acontecendo no momento hoje para você, e para muita gente, ou talvez até mesmo para você, parece que terminou, mas sua vida ainda não acabou, sua história continua. Esteja você vivendo um bom momento ou não. Ele deixou de ser? Sim, mas ele ainda está vivo, tem uma vida para dar sequência. Cuidado para o caos, para a dificuldade, para o problema não entrar na sua vida e paralisar você. Isso não tem a ver com poder aquisitivo, isso não tem a ver com poder intelectual, socioeconômico, não tem nada disso. Uma adversidade pode bloquear o caminhar de qualquer pessoa. Pode levar pessoas, inclusive, sem problema nenhum, a criar fantasmas na sua mente e tirarem sua própria vida. Nós temos que aprender a sobreviver. Esse menino aqui leva essa pancada. Sim. Mas eu preciso te mostrar algumas coisas que dão sequência. Primeiro, capítulo 21, verso 8. Põe para mim aí. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado. A primeira coisa que eu quero que você veja: Ismael mamou, sim ou não? Sim ou não? Desmamou, sim ou não? Depois você procura na Bíblia uma festinha para o dia que ele desmamou. Eu estou vendo festa para Isaac, mas eu não vi para Ismael. Se Ismael olhar para a vida dele, no meio da festa, para um irmão que ele não... É boa pergunta, por que ele tem e eu não tenho? Eu também sou filho, ou pelo menos era até o presente momento. Nós precisamos aprender uma coisa: a vida não
vai nos dar tudo, nem vai dar tudo para o outro. É assim que funciona. E por favor, não fique traumatizado, porque você não tem as coisas que o seu irmão tem, que você não é magro igual a sua cunhada é, porque você, pelo amor de Deus, seja maduro para aprender que cada um tem a sua vida e a sua realidade. Isso. Se não bastasse, o pai dele deu fez o quê? Não foi um banquete, foi se ainda fosse assim, um bolinho, uma velhinha, não, foi um grande, e ele teve o quê? Pois é, querido, difícil, não é? Você já está com vontade de chorar. Pois bem, minha esposa fala uma coisa que eu acho muito interessante: o problema de pessoas numa idade avançada ter filho. Porque o texto diz que Ismael faz uma brincadeira com Isaac. Implicou, zombou. Por quê? Porque eles são o quê? E se ela tivesse mais de um filho, sabia que irmão briga para sentar no meio do carro. Briga para entrar primeiro, briga para ir na frente, briga para não ir, briga para chegar, briga para sair, briga pelo pedaço do frango, briga pelo controle da televisão. Irmão faz o quê? Mas a dona tem um filho só, então não está preparada. Sabe? O Ismael, ele implica com Isaac. Não sei o que ele falou, também não sou obrigado a saber tudo. É ou não é? Sei lá, falou, implicou. E quem é que olhou? A Sara. Sara estava olhando. Ismael implicou. Sara chamou Abraão e falou: Abraão, chega aqui. Não quero essa mulher. E não quero esse menino, esse bastardo, esses malzinhos aqui. Ele não vai herdar nada que é do meu. Deixa eu fazer uma perguntinha básica para você. A história para Ismael nascer surgiu na cabeça de quem? Deixa eu falar uma coisa para tu que tem mulher. Quem tem, levanta a mão. Isso, glória a Deus. Mas ainda tem muita gente que não tem. Isso, curta esse momento de felicidade. Ou caso se venha sofrer com a gente, não é verdade? A ideia surgiu na cabeça de quem? E agora ela está botando a culpa em quem? No Abraão. Porque na cabeça de Sara, o que ela deveria pensar? Você deveria ter dito não vou me deitar com essa sirigaita dessa Agar. Porque se você tivesse dito, porque é assim, é ou não é? Você tem que ter habilidade. O marido chega em casa e a mulher fala: o que é que foi? Ele fala nada. O que é que ele quer dizer? O que aconteceu? Isso. Nada. Ele falou nada porque não houve. Mas o marido chega em casa e a mulher está de cara feia. Ele pergunta: o que é que foi? Ela fala nada. Aí normalmente, se ele for sábio, ele sai. E quando ele sai, sabe o que ela fala? Não vai perguntar de novo? Porque você não quer saber, porque você não liga para mim, porque aconteceu tanta coisa. Então para que você falou nada, miserável? Sara chama Abraão e diz: eu não quero esse menino aqui. Manda ele embora. Pô, gente, aí já é demais. É ou não é? Aí já é demais. Eu estou falando humanamente. Quando você vai para o contexto da história, você sabe que são duas alianças, você sabe toda a história, mas não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando de alguém que sai disso sem trauma. É disso que eu estou tratando. Porque o menino agora olha, certo? E no meio de uma
No meio de quê? De uma festa. O pai dele chama ele e a mãe e diz: vocês vão embora daqui. Deixa eu só descrever a vocês. Isso não aconteceu em São Paulo. Não. Isso não aconteceu no Rio de Janeiro. Isso aconteceu no deserto. Só para você entender. Não era assim como vai embora daqui e vai para ali pedir uma ajuda, pedir uma esmola, pedir um donativo, pedir uma cesta básica. Não. Abraão está mandando embora e o que tem pela frente é um deserto. Não tem nada. E aí eu te pergunto, se Abraão estava tão preocupado lá naquela tenda, quando disse que Deus tinha dado a ele tanta coisa, e por mais que ele não quisesse deixar herança tão grande assim para Ismael, pense bem, você não acha no mínimo estranho um cara com o poder aquisitivo de Abraão, no meio de um deserto, despedir uma mulher e um menino, e não dá para ele nada, a não ser um pouquinho de pão e um odre de água? Ismael não leva um camelo, não leva um cabrito. Ismael não leva um colar de ouro para vender. Ele não leva nada. Ele não leva um escravo, um servo. Ele não leva nada. O que entregaram na mão da mãe dele foi um pouco de pão e um odre de água. Despediram ele para quê? Numa ótica humana, eu diria você, despediram esse menino e sua mãe para eles morrerem no deserto. É lógico que me parece, o texto diz que Abraão estava tão intrigado, ele não queria fazer, ele só fez porque foi orientado por um anjo que disse a ele: pode liberar o menino, porque eu vou fazer dele uma grande nação. A promessa está em Isaac, mas esse menino vai ser uma grande nação. Se vai ser uma grande nação, vamos dar condições de o menino começar com alguma coisa. Vamos dar alguma coisinha básica para ele dar início, startar sua vida empreendedora. Não, um pouco de pão e um odre d'água. Sabe o que isso me parece? Que Abraão tem uma intenção: que Ismael não vá muito longe. Assim que a água e o pão acabam, ele volta para pedir mais. Onde? Em Abraão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda uma coisa nessa vida. Deus e somente Deus é a garantia da nossa vitória. Vai ter gente que não vai querer que você cresça, que vai tentar cercear seus movimentos, tentar reprimir suas decisões, fazer com que você não vá muito longe, para que você sempre fique dependente. Eu acho extremamente beneficente. Eu acho algo benéfico. Alguém que vive uma vida de dependência, depois ela vive uma vida de independência. É como nós treinamos nossos filhos. Eles nascem e são totalmente dependentes, crescem e acham que são totalmente independentes, e amadurecem e descobrem que o certo é ser interdependente. É um dependendo do outro. Então, dá uma olhadinha nessa situação. Abraão, me parece, não deseja que seu filho vá muito longe. Volte. Eu quero saber como é que está a sua vida, eu quero saber como é que está a sua história, eu quero saber como é que as coisas estão andando. Ele não foi treinado para isso. Ele foi treinado para ser o herdeiro de uma grande fortuna. É para isso que ele foi treinado. Ele não sabe trabalhar. Não. Seu treinamento foi: eu vou ser
o sucessor de Abraão. Mas agora não é mais nada. Ele está indo embora com o quê? Com nada. Então vamos tentar olhar um pouquinho para trás. Por quê? Porque hoje é o que as pessoas mais fazem, é olhar para o ontem. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Eu nasci para quê? Para resolver um problema. E quem sou eu? Sou filho do patrão. Todas as fichas estão depositadas em mim. Por quê? Porque a outra mulher não podia ter um filho, mas eu entrei, e mesmo que minha mãe não seja tão útil para eles, eu sou, porque eu sou o herdeiro. Pois bem, não sou mais. Agora o herdeiro é Isaac. Bom, agora eu fiz uma brincadeira com meu irmão e me mandaram embora. Tá tudo jóia. Sou filho do patrão, o cara é muito rico, vai me mandar com muita coisa. Não, você vai com pão e água. E com provisão para pouco tempo. É como se, humanamente falando, venha sempre aqui pedir esmolas. Venha sempre aqui bater continência. Venha sempre aqui, certo? Porque você depende de mim para sobreviver. E ela vai embora com odre de água, um pouco de pão, e só para você não esquecer, no meio de uma festa. A história desse moço paralisaria muitos de nós. Ele de rico ficou pobre no nascimento de um menino, ou na gravidez de um menino. Ele agora não tem mais nada. Esse é Ismael. E o texto diz ainda que a mãe dele vai embora. Talvez para ela não seja nem tão ruim, acaba de receber uma alforria, ela está liberta, está livre. Ainda que provavelmente com Abraão já não tinha mais as mesmas obrigações de outrora como escrava. Mas eles estão no deserto. E em pouco tempo a água acabou. E quando a água acabou, Agar pega o menino, que já não é tão pequeno assim. Se quando Isaac nasce, ele tem 14 anos, para Isaac desmamar mais algum tempinho, ele já não é mais um adolescentezinho. Mas a água mata qualquer um no deserto. Não interessa se ele é um adolescente, se ele é um jovem, se ele já é um homem, se você quer aí precisar a idade dele. Ele vai morrer no deserto. É isso que vai acontecer com ele, pois ele não tem mais suprimento de água. Ele pode até viver sem comida um tempo no deserto, mas sem água, depois de 2 dias, provavelmente ele já vai começar a ter problemas. A mãe dele, quando sente que não tem mais jeito, a água acabou e está chegando o fim, ela pega Ismael e diz: meu filho, fique embaixo dessa árvore, porque eu vou sair daqui de perto de você. Vamos pelo menos morrer separados, porque observar a morte do outro vai ser algo muito doloroso. Então você fica aqui, que eu vou embora. Põe Salmo 27:10, por favor, na tela. Salmo 27:10. No texto anterior, o pai de Ismael o abandona. O texto agora, a mãe dele o abandona. Salmo 27:10 diz: porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu não sei quem te abandonou, foi seu marido? Vou usar uma frase, uma palavra que eu ando falando por onde passo: dana-se. Dana-se. Ah, o marido abandonou, dana-se. Ah, dana, fala assim, dane-se. Isso,
Dane-se, dane-se, dane-se a opinião dos outros, dane-se, dane-se o Satanás, dane-se. Está na hora de você falhar isso para aquilo que te perturba. Dane-se. O cara está sem pai e agora ficou sem, e já está sem água, e já vai estar sem vida. O cara perdeu tudo. Sabe o que ele fez? Suicidou. Arrumou uma corda nessa árvore que ele estava embaixo, ficou pendurado. Não. O texto diz que ele chorou. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Ele chora e clama, e Agar está lá longe. E o menino está chorando e está clamando. Alguns definem apenas com choro, outros com clamor. Eu não estou aqui, eu sei que ele está lá. O que ele estava falando? Eu não sei. Eu só sei se fosse eu, o Ismael. Dá licença, posso encarnar o Ismael agora? Senhor, eu não pedi para vir nesse mundo, nem muito menos para ser filho de uma escrava, mas gostei do meu pai ser o patrão. Mas aquele menino nasceu, acabou com a minha vida. E aquela minha gera também, daquela Sarai. Ô mulher ruim, hein, Senhor? Agora me despediram. Papai tá lá só com aquele camelão 2.0, ar-condicionado, e eu saí a pé. Meu pai tem dinheiro pra caramba e eu tô duro. Agora a água acabou e eu vou. Eu ia falar com Deus. Eu não sei o que ele falou com Deus, mas eu sei que ele falou com... Mas o que ele falou? Eu não sei, dane-se. Eu só sei que ele... Isso. Com quem? E o que ele falou? Mas ele falou. Mas falou o quê? Mas ele falou. Você veio aqui, você pode falar com Deus. O que hoje? Sei lá. Não sei o que você está precisando. Eu sei que o menino fala com Deus e a gata lá chorando. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. E o garoto está lá, falando com Deus. E a gata o quê? Isso você decide, H. Se nesse texto você é H ou você é Ismael. A gata achou, Ismael está lá, pronto. É assim que funciona. E o texto diz, já estou acabando já. Presta atenção aqui que legal. 21:17. Perdão, né? Não falei o livro. Gênesis 21:17. Ouviu Deus a voz do, e bradou o anjo de Deus desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz desde o lugar onde ele... Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão não deixou dinheiro para esse rapaz, não. Abraão não deixou camelo, não deixou... Eu não é. Mas Abraão deixou uma coisa. Deixou na mente de Ismael, que no momento que ele tivesse só, se ele falasse com Deus que estava no céu, Deus podia mudar a história dele. Nós temos que aprender a deixar para nossos filhos mais do que bens materiais. Ensinar esses meninos o caminho dos céus. Amém? Porque nós não vamos estar sempre com eles, mas Deus pode isso. O menino está lá clamando e Deus mandou um anjo falar com Agar. O que tens, Agar? Ela ia falar o quê? Sede. É isso que eu tenho. Certo? O que você tem? O que está acontecendo? É porque é pouco tempo. Deixa eu lembrar você, quando Agar fugiu da presença de Sara, o que o anjo disse para ela? Fica tranquila, querida. Fica tranquila. Esse menino aí vai ser grande. Sim ou não? Sim. Por isso que o anjo perguntou: Agar, qual é a tua, querida? O que está acontecendo? O que está rolando nessa cachola? Eu não falei que eu ia dar vitória para esse menino e para você? O que Deus falou com você?
O que Deus tem falado com você e comigo? Porque eu também prego para mim. Você acha que eu não tenho as minhas crises? Tem dia que eu estou a fim de jogar tudo pro alto. Você acha que eu também não tenho problema no casamento? Você acha que eu não tenho problema com o filho? Não tenho problema financeiro? Não tenho problema de saúde? Não, eu sou o Iron Man. Longe disso. E muitas vezes eu me envolvo, estou em problemas que eu não tenho como resolver. Então eu falo com quem? É só vai na administração e fala com a chefia. Olha só, o menino falou e Deus mandou um anjo. O anjo foi lá e falou: ô H, qual é a tua, querido? Por que tu está nessa? E sabe o que é interessante? Olha o que diz. Põe o verso 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... Ele já tinha falado isso, sim ou não? Isso. Põe o 19. E abriu Deus os olhos e viu viu o quê? Bom, presta atenção. O texto não diz que Deus fez o poço aparecer. O texto diz que Deus abriu os... De quem? O que indica que o poço já estava e ela que não estava. Porque às vezes o caos toma nossa mente de uma tal forma que a solução está bem pertinho de nós e nós entramos num desespero tão grande que não conseguimos ver a solução que Deus já colocou perto de nós. Você está entendendo? Você não vê saída porque você está vivendo, porque você está bloqueado por um medo, pela angústia. Mas Deus abre os nossos olhos para que vejamos uma solução que já estava disponível. Amém? Sim, é o que o texto diz. Ela foi então e encheu o odre e deu de beber ao verso 20. E era Deus com o moço, cresceu e habitou e foi. Olha para mim, deixa esse texto aí só um minutinho. Quem era com ele? O pai dele era com ele? A mãe dele era com ele? O irmão dele era com ele? O dinheiro era com ele? Quem era com ele? Pois é, querido. Aprenda uma coisa: deixe Deus agir a seu favor. Deixe Deus entrar com providência a seu respeito. Não fique se queixando dos recursos que você não tem. Abra seus olhos para ver o recurso que Deus colocou disponível para você. Amém? Isso. Pare de se queixar. O choro não vai te levar a lugar nenhum. Vai clamar que Deus envia a resposta. E abre os seus olhos para que você veja que a solução está mais perto de você do que você podia imaginar. A grande verdade é essa. Quando nós somos procurados para aconselharmos casais, escute só, a coisa que mais tentamos fazer é que as pessoas consigam ver as atitudes que estão tão perto delas e que, se elas tomassem, poderia mudar a sua história. Às vezes são coisas tão simples que estão disponíveis perto de nós: mudança de comportamento, revisão de valores, realinhamento de postura. Mas as pessoas estão, às vezes, aguardando algo cinematográfico, uma revelação. Oh meu Deus! E às vezes é só uma mudança de postura. Quando nós olhamos aqui, o texto diz o quê? Deus era com o que fez o quê? Que fez o quê? Mas presta atenção. Momentos antes, a mãe dele deixa ele debaixo de uma árvore para quê? Para quê? E ele cresce num ambiente que deveria morrer. Por quê? Porque Deus era com ele. Ele habita onde? Habita onde? Isso.
Não sei se você gosta de história, geografia, eu não sei se você acompanha documentários, mas se você gosta, por exemplo, de programas que envolvem animal ou animais, já viu como é que se adapta a animais que vivem no deserto? De onde eles conseguem tirar recursos? Como é que eles conseguem provisão de alimentos? Como é que eles conseguem abrigos? Como é que eles sobrevivem a climas tão extremos? À noite, frio demais. De dia, quente demais. Pare e pense. Esse menino cresce onde os outros morrem. Ele mora onde ninguém vive. Olhe bem. É um camarada que se adaptou. E não apenas a um deserto físico. Esse moço foi obrigado a aprender a sobreviver os desertos emocionais, as secas, as escassez, o abandono, a solidão. E é isso que essa sociedade pós-moderna tem dificuldade. Qualquer probleminha, o caos se instaurou. E não é frescura, não. Eu não estou falando de gente fresca. Eu estou falando de gente que não é preparada para isso. A grande verdade é essa. E para eu te mostrar uma coisa, põe para mim capítulo 25, verso 1, Gênesis. E Abraão tomou outra mulher, seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zimrã, Joquzã, Medã, Miriam, Isbaque e Suá. Gente, você pensou que Abraão só teve 2 filhos? Não pensou? Ele teve quantos? Quantos? 6 aqui com mais 2? Fala para mim, quem foi o Zirã? Tu sabe? Nem eu. O Juquizã. Os caras parecem até coisa de lutador de karatê. A Midian, você sabe o que ela fez? Sabe não, né? Pois é. Dos filhos do Abraão, quem está pior? Quem? O Ismael? Sim ou não? Sim ou não? O cara ficou rico, cresceu, venceu no deserto. E esse patota aqui? Ao que diga de passagem, coadjuvante. E só passando atrás assim dos atores principal. Porque é assim que muita gente está vivendo. Você olha ele na vida, ele só passou assim atrás. Não consegue desempenhar um papel principal. Na vida, nada. Se você achou que o pior era o Ismael, menino, Ismael ficou rico. O Ismael rebentou a boca do balão. Ele só não foi quem? Isaac. Ele foi quem? Ismael. Você já imaginou se ele ficasse a vida dele pensando: eu queria ser Isaac, queria ser Isaac, queria ser Isaac. Ele seria quem? Ele seria quem? Pois é. Não queira ser quem você não é. Entende? Viva o que Deus tem para você. Pronto. É isso aqui. Olha que beleza. 25, verso 7. Estes, pois, são os dias de vida de Abraão. Abraão viveu quantos anos?
Quando Abraão morre, Isaac tem quantos anos? Quantos anos? Jesus, tem misericórdia. Quando ele nasceu, Abraão tinha quantos anos? E quando ele morreu, ele tinha quanto? Pois é. 175 menos 100, dá quanto? Legal, uma matemática difícil. Eu sei que é difícil. Isso aqui é quase a equação do terceiro grau. E o Ismael tinha quanto? Mais 14. 75 mais 14. 8. Isso. Glória a Deus. Você nunca pensou que aprenderia matemática numa pregação? Querido, a gente precisa mexer na memória dos outros. Põe o verso 9. Sepultaram-no. Quem? Pois é. Meu pai me expulsou. Não quero mais saber dele. Acabou. Tem gente que fica traumatizado quando uma coisa de ruim acontece com ele. Fica traumatizado. Toma tarja preta. Isso, vê vulto. Fica doida. Tem remédio aí. Não é? Pra você usar com força. Não, no sepultamento do Abraão, quem é que estava lá? O Isaac estava. Estava ou não estava? E quem é que estava lá do lado dele? O Ismael. Filhão, e aí, mano? Beleza? Papai morreu, hein? Pronto. Acabou. Você quer saber? Dá uma olhadinha depois na história desse moço aí. O que ele deixou de legado. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é dura para quem é mole. Nós vamos viver vamos viver luta no mundo, tereis aflições. Pronto, terei aflição. Pronto. Pastor, por quê? Porque vai ter. Eu não quero, quero vida. Você não quer? Aqui, nessa rua aqui, ó. Lá na frente assim, ó. Tem um morrinho. Não é muito longe daqui não. Você pode ir até agora. Tem um cemitério aqui bom. Lá você não tem problema com ninguém. Tô cansado de ver isso. Sabe? Reclama que anda a pé. Eu estava ali na Mantiqueira tentando vir para cá de bicicleta. Pensa na quantidade de carro e bicicleta naquele horário de almoço. Isso aqui parece a China. E bicicleta para lá e para cá, e eu querendo. Aí eu comecei a conversar com o outro rapaz do outro lado, porque não tinha como passar de tanto carro e bicicleta. Aí o cara falou: isso aqui tá o caos. Eu falei: nada, meu xerém cresceu, dá licença. Isso virou uma grande metrópole. O cara estava chateado com o crescimento. Então, pelo amor de Deus, eu sei que a vida não está fácil. E se você pensa que é só para tu, sabe de nada. Tem gente passando dificuldade aí, terrível. Então vai viver sua vida. Pare de querer ser quem você não é. Ande com Deus, deixa Deus agir na sua vida. Pastor, estou no deserto. Dane-se o deserto. Vai prosperar no deserto, vai crescer no deserto. Pastor, uma crise, o dólar está 4 e pouco, meu filho. Que você mora na América? Pastor, casamento é difícil. É casamento que é difícil? Então criar filho é fácil. Viver com sogra é fácil. Ter cunhado é fácil. Por que bota tudo a culpa no casamento? Viver é difícil. Entendeu? É assim que funciona. E nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória. Vamos deixando que a graça do Senhor nos alcance. Então fala para quem está do seu lado assim: dana-se você também.
como é que você ficou feliz, seu problema nem resolveu. Eu quero fazer só uma reflexão com vocês hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, mas abrisse mesmo, apesar dela vir para cá, abrisse aí, para que você deixasse marcado e refletisse depois sobre aquilo que eu quero discorrer com você aqui. João capítulo 3, verso de número 1. O encontro às escuras de alguém que tem muito a perder, de alguém que não quer ser descoberto, de alguém que está extremamente confuso, de alguém que é altamente conhecedor do Velho Testamento. Ele é um mestre, certo? Ele é um príncipe entre os fariseus, seu nome Nicodemos, mas ele vai procurar Jesus, porque algumas coisas não estão batendo muito na sua mente. Ele está com alguns pensamentos, com algumas discordâncias, ele está com dificuldade de entender. Todas as vezes que o Espírito Santo chega, todas as vezes que a palavra de Deus chega, ela vai romper alguns paradigmas, ela vai entrar em confronto, em atrito com algumas crenças, muitas vezes limitantes, com alguns valores que precisamos quebrar. E esse é um encontro muito especial, certo? João capítulo 3, verso 1, deixa eu ficar com essa tradução. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e não espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crês, como crereis se vos falar das celestiais? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Isso. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a maneira cujo qual o Senhor encara a individualidade das pessoas, a maneira cuja qual Ele aborda o nível de atenção que Ele oferece, a preocupação que Jesus tem de fazer uma abordagem muitas vezes individual. Nós temos um texto que diz que havia um homem entre os fariseus, havia uma mulher adúltera, havia uma mulher cirofenícia, havia um cego, havia um paralítico à beira do tanque. Jesus nunca teve problemas de atender a demanda de uma pessoa. Me parece que o propósito bíblico é falar da importância que o indivíduo tem para ele. Enquanto muitas vezes um pastor, um líder religioso, um cantor,
Estaria preocupado no número de pessoas que estariam ouvindo, uma igreja cheia, né, lotada, num ambiente cujo qual ele pudesse expor seu talento, expor seu conhecimento. A Bíblia sempre ressalta a importância que Jesus dá a um indivíduo. Nós vemos ele atravessar o mar, uma tempestade, a incredulidade dos discípulos, a incompreensão do povo do lado leste do mar da Galileia, no território de Gadara, para libertar apenas um homem. Nós vemos ele entrar em confronto em João capítulo 8, no embate quanto os escribas e fariseus lhe questionam a respeito da salvação daquela mulher que está prestes a morrer apedrejada, e Jesus enfrenta a lei de Moisés para defender uma única mulher e mandar ela de volta para casa. Nós olhamos quando ele tem um encontro com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e uma única mulher é abordada por ele, que pretende ficar sozinho quando conversa com ela. Você olha 12 de seus discípulos, evangelistas, altamente preparados, quase há 3 anos, voltar de Samaria, de mãos vazias, e você vê uma única mulher que ele foi lá conversar, voltar até ele, trazendo homens da cidade para ouvi-lo. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você é importante para Deus. Talvez você não seja importante para as pessoas, porque não cumpre o protocolo da importância, o carro, a roupa, os utensílios, a casa e tantas outras coisas, que para algumas pessoas você tem que ter para se tornar importante. Para Deus, a única coisa que torna você importante é existir. A partir do momento que você existe, automaticamente você já é importante para Ele, a ponto de fazer com que seu filho morresse na cruz do Calvário por você e por mim. Não interessa a casa de que você mora, o carro que você anda, sua formação acadêmica. Não interessa se as pessoas acham que você é importante ou não dão nada para você ou por você. O texto diz que havia um homem entre os fariseus, e não interessa se é entre os fariseus, se é entre os adúlteros, se é entre os endemoniados, se é entre os endividados, não interessa. Se tem alguém, ele vai agir a favor desse alguém para mudar a história dessa pessoa. Me parece que nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que busca reduzir a sua autoestima e sua autoimagem a zero. Vivemos um ambiente onde algumas pessoas se sentem privilegiadas porque têm um número de seguidores, um número de curtidas, um número de likes, e outras não têm. E se eu não tenho, então eu tenho que sentir menor do que outras pessoas que têm. Não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. O texto começa dizendo que havia um homem, e quem é esse homem? Ele é um príncipe entre os judeus, ele é um fariseu, ele é da turma da sinagoga, que não consegue entender o que Jesus está fazendo. Eles, por não entenderem, optaram por dizer que Jesus tinha demônio, que o poder cujo qual ele operava milagres era oriundo das trevas. Mas o texto diz que um dentre esses homens, seu nome Nicodemos, ele está confuso. Ele vai de noite encontrar-se com Jesus. Provavelmente ele não quer que ninguém saiba que ele está ali. Ele sofrerá repressão se descobrirem que ele foi procurar Jesus. Ele pode perder seu prestígio, sua imagem pode ser maculada. O que vão dizer dele se agora ele aparece numa foto no seu perfil do Instagram, ao lado de Jesus? Pare e pense. Nicodemos é alguém que espera escurecer, não apenas uma escuridão do dia, mas há uma escuridão na vida desse camarada. Ele me parece estar num ambiente tenebroso. Ele me parece estar num conflito muito grande entre o que ele sabe do Velho Testamento,
e entre a força e os milagres que Jesus está trazendo consigo. Ele não é o único, pelo menos no discurso que vai fazer. Me parece que tem mais alguém que nós conseguimos até conjecturar mais à frente. Mas o texto diz que de noite ele procura Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus for com ele. Preste atenção. Quando ele está diante de Jesus, ele está sozinho. O único evangelho que narra isso é João. Mas Nicodemos diz: sabemos que és mestre. Sabemos quem, se ele está sozinho? Por que é que ele usa o verbo no plural, se ele está sozinho diante de Jesus? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos é alguém que, apesar de ser altamente conhecedor, ele não é mais um menino, ele é alguém maduro, que procura saber e investigar, que procura olhar mais de perto, interrogar, avaliar, para tomar suas conclusões. Ele sabe muita coisa sobre o Velho Testamento, e dentre as coisas que ele sabe do Velho Testamento, é que o Messias era prometido, e que ele viria de um ambiente simples, que ele seria um libertador. E agora o que ele está vendo para ele parece o Messias, parece o libertador, e ele quer olhar Jesus mais de perto. Mas quando ele procura Jesus, eu acho interessante a dureza com que Jesus trata ele. Eu não sei se você observa, mas 3 vezes, pelo menos a tradução me permite pensar desse jeito. Quando alguém fala com você alguma coisa, que você repete, como Jesus repetiu, na verdade, me parece que essa é uma expressão que Jesus quer dizer: para ser sincero com você, Nico, você não sabe de nada. Porque 3 vezes ele fala, na verdade, cara, vou falar com você. Pare e pense. O que esse camarada quer? Por que é que ele foi procurar? O que é que vai sair dessa conversa? Isso é muito interessante. Quando ele diz, e chama Jesus de mestre, e diz que ele reconhece que Jesus é mestre, bem sabemos que és mestre. Jesus poderia dizer, poxa, que legal, finalmente alguém na sinagoga vindo aqui me chamar de mestre. A palavra está chegando até lá, mas não é isso que Jesus faz. Porque Nicodemos, apesar de saber, ou já desconfiar, de que Jesus pode ser o Messias, o prometido, ele ainda não tem coragem de fazer isso às claras. Ele ainda tem medo da opinião dos outros. Por isso que ele procura Jesus à noite, no escuro. Por quê? Porque se alguém descobrir na faculdade onde ele estuda, se alguém descobrir no meio do ambiente de empreendedorismo que ele frequenta, se alguém começar a descobrir que você anda com esse tal Jesus, que requer uma mudança de postura, de posicionamento, talvez você não vai ser mais muito bem visto. Então é melhor você, Nicodemos, manter isso às escuras, manter isso em segredo. É melhor continuar com vergonha de dizer para seus parentes que agora você se converteu, de que agora as coisas são diferentes, de que agora um palavrão não cabe mais no ambiente cujo qual você frequenta, uma bebida alcoólica agora não faz mais parte de seu cotidiano, esse tipo de negócios escusos, incorretos, não faz parte agora mais da sua vida. Não.
É melhor encontrar com Jesus de noite para que ninguém saiba que eu tive com ele. A história de Nicodemos é muito mais próxima de nós do que podemos imaginar. E é por isso que Jesus não refresca. É por isso que Jesus vai ser duro com ele. Porque o que Jesus quer dizer para ele é o seguinte: você pode achar muito vantajoso ter vindo encontrar comigo às escuras, às escondidas, mas eu vou falar para você algumas coisas que você precisa ouvir, Nicodemos. Verso 3. Na verdade, eu vou te dizer, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Já já Jesus vai fazer uma analogia no nascer de novo com o batismo, aquele que nasce da água. Porque segundo o texto está me expondo para que eu veja o reino de Deus, para que eu tenha um entendimento de que ele é real, eu vou precisar de arrependimento. E essa é a postura da água. Quando nós nos batizamos, o que nós estamos dizendo é que o velho homem foi sepultado e agora o novo vai nascer. E quando eu me arrependo, eu estou perto, eu ainda não vou entrar. Não, Jesus vai dizer algo mais forte para ele. Mas Jesus disse: aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então diz assim: como pode um homem nascer já sendo velho? Como? Que proposta é essa que o Senhor está me fazendo? Eu não estou conseguindo entender. Que história é essa de nascer de novo? Eu poderia tornar o ventre da minha mãe, entrar no ventre da minha mãe para nascer? Verso 5, novamente Jesus diz: na verdade, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa: aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Preste atenção: aquele que não nasce de novo não pode ver. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar. Preste atenção. Jesus está conversando com ele e diz para ele: olha, se você se arrepender, você pode ver. Nasce da água. Mas quem nasce do Espírito é convencido de pecado, justiça e juízo. E tem um entendimento que precisa de conversão, não apenas arrependimento. Arrependimento é o sentimento que eu tenho por aquilo que eu fiz. Conversão é a força cuja qual eu vou empregar para não fazer de novo. Mudança de vida. Hoje nós não conseguimos mais medir a nível de comportamento quem serve a Deus e quem não serve. Está tudo bagunçado, e quando nós falamos disso, parece que nós bagunçamos. Hoje nós conversávamos um pouco sobre isso. O que Jesus está dizendo: se você quer ver, se arrependa. Se você quer entrar, se converta. Porque arrependimento não tem conotação de mudança. O que tem conotação de mudança é conversão. Por isso Jesus diz: olha, na verdade, primeiro ele diz sobre arrependimento: se você nascer da água, você pode ver o reino de Deus. Mas ele diz: como eu posso nascer de novo? Jesus diz: nasça da água, arrependimento, mas nasça do Espírito, conversão. Porque somente aquele que se arrepende e se converte, é isso, é mudança. Pastor, mas a salvação não é por graça? Claro que é por graça, um favor que nós não merecemos, mas a Bíblia diz que aquele que obedece à palavra do Senhor, cumpre, ok? Jesus disse que seria seus irmãos, Jesus disse que seria sua mãe. O que Jesus está dando uma conotação é: aqueles que obedecem à palavra e cumprem a palavra vão poder ir para a minha casa.
porque são meus irmãos, minha mãe. Jesus está explicando isso para ele, mas ele tem dificuldade. Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus, no verso 10, ele me parece que, olha o que ele diz: tu és mestre em Israel e não sabe disso, cara? Eu te falei das coisas terrenas, você não entendeu? Imagine se eu começar com você, ou começar a conversar com você sobre coisas espirituais. Eu preciso que você entenda a postura que Jesus está tendo com Nicodemos, porque ele era alguém que queria viver com ele, com Cristo, mas era alguém que queria viver com Cristo de uma forma, me parece, oculta. Não tinha coragem de assumir, de tomar uma postura, de rever seus valores, até porque o ambiente cujo qual ele estava era horroroso. Se Nicodemos entra numa sinagoga dizendo que agora caminhava com Jesus, ele seria expulso e poderia ser apedrejado. Eu entendo que ele tem muito a perder, mas Jesus não refrescou a postura dele, porque ele tinha alguma coisa a perder. Nós não temos mais tempo, não cabe mais no mundo que vivemos ficarmos em cima do muro. Nós precisamos de um posicionamento. E é isso que Jesus... Mas sabe o que mais me impressiona? É que depois dessa conversa toda, que dura do capítulo, ou do versículo 1 ao 21, Nicodemos vai embora como se não tivesse acontecido nada. A conversa termina como se nada tivesse acontecido. Eu fico imaginando se Jesus tivesse o comportamento de nós evangelistas do mundo pós-moderno. Isso seria frustrante, pensa. A gente está evangelizando, cara, nasce de novo, nasce da água, nasce do Espírito, você vai entrar no reino de Deus, de repente acaba a conversa e o Nicodemo vai embora, e você fala: Nicodemo, levanta a mão, aceita Jesus. E o Nicodemo vai embora. Sabe o que me pareceu nesse texto? A história do jovem rico. Terminou em nada. Lembra? Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e me segue. O jovem rico foi embora igualzinho o Nicodemos. Não há mais registro de que eles se encontram. Pelo menos eu não vi Jesus tendo um encontro com o jovem rico de novo. Jesus tendo um encontro com Nicodemos de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarde isso. Quando você prega a palavra do Senhor com autoridade, fique tranquilo, porque a palavra responde por si mesmo. Pare de querer resultados imediatos, porque nem todo mundo se converte imediatamente, não. Você tem que fazer igual o vírus aí do Covid, infectar os outros. Eles vão embora para casa sem saber que estão doentes. De repente começa a tossir. O que tem? Covid. Quem te passou? Quem tinha. Às vezes nós queremos que as pessoas se convertam naquele momento, naquela hora, do nosso jeito. Não, Jesus bateu um papo. Qual é a diferença entre Lucas 18, do jovem rico, certo? E João 3 de Nicodemos? A maturidade de Nicodemos. Quando Nicodemos não entende o que ele faz, pergunta. Quando o garoto não entende o que faz, vai embora. Ô gente, não é fácil entender o Evangelho. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu sei que talvez você tenha muitas perguntas, muitos questionamentos, e muitos deles eu não tenho resposta, mas tem alguém que tem.
e Ele está com você todos os dias, Ele é o Espírito Santo. Eu gosto do Nicodemo, que ele está conversando com Jesus. Jesus falou que tem que nascer de novo. Ele falou que nascer de novo, rapaz, como é que nós nascemos de novo? Posso eu entrar no ventre da minha mãe para nascer? Jesus falou, Nico, não é assim. Tem que nascer da água, do Espírito, aquele que nasce da carne é carne. Todas as vezes que ele não entende, ele questiona. Ele está conversando com Jesus, falando da pequenez de sua mente, da sua dificuldade. Quando ele vai de noite, ele está dizendo de seus medos, da sensação de poder perder determinadas coisas que para ele é importante. Então, quando a história termina, ele vai embora e parece que nada aconteceu, nada. Mas quando eu olho para Nicodemos de novo, eu nunca mais vou vê-lo com Jesus. Hoje eu falei isso na classe de novos. Eu sou adepto de um crente que vem à igreja no máximo 3 vezes por semana. Eu não gosto, Cláudio, estou falando mal de quem faz. Eu não gosto de sistemas religiosos que colocam a pessoa todo dia dentro da igreja, que a gente nem sabe se a pessoa é crente. Eu gosto de gente que vem aqui, pega a ferramenta e vai lá fora e usa. Eu quero que tiver gente que vem aqui e pega intimidade e usa lá fora. Quando nós olhamos, nunca mais eu vi Jesus, nem com um jovem rico, que não entendeu a mensagem, foi embora. Jesus não mandou ele vender nada. Logo depois que ele sai do encontro com o jovem rico, ele entra na casa do velho rico. Lucas 19, 18, jovem rico. 19, velho rico, Zaqueu. 18, vende o que tu tens, dá aos pobres. 19, não precisa vender nada. Nicodemos é que diz, eu decidi dar metade dos meus bens. Quando eu olho para esse texto, o que eu vejo aqui, um encontro com Jesus, não fez nada com o jovem rico, e mudou a vida de Nicodemos para sempre. Oi? Não, vamos lá. O encontro com o jovem rico, não sei o que eu falei, porque às vezes a gente fala rápido. O encontro com o jovem rico não fez nada na vida dele, mas o encontro de Jesus com Nicodemos, uma vez, mudou a vida de Nicodemos para sempre. Pastor, o que você está querendo dizer? Que isso acontece o tempo inteiro. Está assim de gente na igreja, e uns se comportam como um jovem rico, encontra com Jesus, e o que acontece? Nada, vai embora do mesmo jeito, ainda mais triste do que entrou. E nós temos gente como Nicodemos, que entra, tem um encontro e vai mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, se o Senhor disse que eles não se encontraram mais, onde esse negócio está escrito? Coloca para mim na tela, por favor, João 7, 45. João 7, 45. Vou ler bastante, mas eu vou falar pouquinho, estou terminando. E os servidores, soldados, em algumas traduções, eles estão sendo enviados para capturar Jesus. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que não os trouxeste? Olha só, esse texto fala, volta lá, do momento em que os caras estão indo para prender Jesus e voltam sem Jesus. Então eles perguntam, por que não o trouxeste? O não trouxeste. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão, que não sabe a lei, ela é maldita, por isso que ela acredita nele. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes,
porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Nas entrelinhas, o que Nicodemos está falando? Eu fui bater um papo com ele. Eles perguntam: creu algum dos principais, dos mestres, dos fariseus? Quem crê neles é pobre. Quem crê neles são essas pessoas incultas. É isso. A fé é o ópio do povo, é um entorpecente, é aquilo que vem, é isso. É isso que uma casta que se acha privilegiada, intelectual, erudito, pensa. É a mesma coisa, só mudaram os títulos. O que ele está dizendo é: quem é instruído, quem tem grana, quem é bem formado, não vai acreditar nele. Creu nele algum dos nossos? Aí Nicodemos diz, ainda meio tímido, às escuras, é verdade, porque ele está dizendo: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Presta atenção no texto. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Verso seguinte: e cada um foi para sua casa. Preste atenção. Ele já está bem, mas não caminhou o suficiente, não. No embate com seus correligionários, Nicodemos não tem a coragem de assumir e de defender Jesus. Utiliza a lei, muito tímido. Deixa eu falar uma coisa para você: se você tem vergonha de ser crente, se você tem vergonha de se posicionar, se você tem vergonha do que é certo, talvez porque o número de pessoas que estão fazendo as coisas erradas estão crescentes cada vez mais, saiba que você vai pagar por isso. Eu entendo que a coragem não vem do dia para a noite. Nós vamos mudar do capítulo 7, já, e você vai ver um outro Nicodemos. Cadê Jesus? Jesus não está lá. Estão falando sobre ele. Mas Nicodemos agora, ainda, tentando uma maneira de defender Jesus de forma sorrateira, de forma que a sua imagem ainda não esteja comprometida. Sabe por quê? Porque politicamente correto é a pessoa que é capaz de negociar ou quebrar seus princípios para manter a sua imagem limpa em qualquer lugar que estiver. Em outras palavras, politicamente correto é um covarde. Gente que não tem posicionamento, porque fica preocupado com o que vão pensar, com o que vão deixar de pensar. Então, se alguém me pergunta se algo está errado, eu respondo de acordo com o ambiente cujo qual eu estou. Se vai comprometer a minha imagem, corrupção não é tão ruim assim. Se vai comprometer a minha imagem, homossexualidade não é um problema. Se vai comprometer a minha imagem, qualquer tipo de divórcio vale. Qualquer tipo de amor vale. Todos os caminhos levam para Deus. Aprenda uma coisa. Essa frase, todos os caminhos levam para Deus, isso é a maior verdade do mundo. Porque todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Qual é? A morte. E a morte leva você a ter um encontro com Deus. Então todos os caminhos levam para Deus, mas só um caminho leva você para Deus com o passaporte carimbado, com o direito de entrar no reino dele, e esse caminho é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse eu sou os caminhos, ele disse eu sou o caminho. E é assim que funciona. Quando eu vou olhar o próximo texto, agora me parece que já não faz mais muita diferença para Nicodemos. Capítulo 19, verso 38. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, um senador, o senador José de Arimateia, discípulo de Jesus, igualzinho a Nicodemos, mas oculto por medo dos judeus. Agora eu entendo
Por que é que Nicodemos usou o verbo no plural quando diz mestre? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Me parece que bem sabemos, ele já estava dizendo de José de Arimateia ou de algumas outras pessoas que ainda preferiam estar em oculto. Mas agora não dá mais tempo. Depois disso, José de Arimateia, Jesus já está morto, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pôncio Pilatos, usou seu poder político, que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. Bota o próximo, por favor. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Preste atenção. Um encontro de Nicodemos com Jesus. Com Jesus. Um encontro de Nicodemos com Jesus mudou a vida de Nicodemos para sempre. Medos, angústias, perda de posicionamento, comprometimento de imagem, tudo isso ele teve que enfrentar no capítulo 7. Mas no 19, me parece que um outro Nicodemos é o que nós encontramos. Aquele que agora de dia leva o composto de mirra, de aloés, naqueles compostos, né, para perfumar o corpo. É ele que está indo reivindicar o corpo de Jesus, juntos de José de Arimateia. A minha palavra hoje, primeiro é para mim. Para mim. Essa semana eu me posicionei na internet a favor de um governo que para mim não é o ideal. Não. Mas é o que eu acredito ser o melhor para o momento. Porque eu resolvi me posicionar. E eu não tenho problema nenhum com quem luta por aquilo que acredita. E preste atenção, não tem a ver com ganhar ou perder. Aprenda uma coisa se você vai caminhar comigo. Lute pelo que você acredita. E mesmo que você perca, você ganhou. Porque você defendeu aquilo que você acreditava. Não seja um covarde. Essa é a grande verdade. Nós temos aqui, sabe por que Jesus vai para um túmulo? Porque um senador que tinha um coração, mesmo apesar de muitas limitações, por medo de toda a pressão que os judeus poderiam exercer e influência sobre Roma, para removê-lo de seu cargo, e poderia, porque a religião sempre teve muita força, essa é a grande verdade. Mas o que eu quero dizer para vocês, esqueça o lado político, eu só fiz uma colocação. Não dá mais para viver em cima do muro, nós precisamos de uma igreja que tenha comprometimento com Deus, que não tenha vergonha de Cristo, que tenha coragem de falar de dia, de peito aberto. Ele é meu Senhor, é o meu Salvador. Isso é pecado, eu não compartilho com isso. Ah, então não vou andar mais com você. Amanhã faz 2 dias. Nossa, você é retrógrado, ultrapassado. Beleza, nós não vamos caminhar juntos. Quer ir embora? Vai embora. Postei isso na minha rede social, se você me acompanha sabe. Falei, quem quer deixar de seguir, deixe que amanhã faz 2 dias e dane-se. Nós não podemos brincar mais, meu irmão. Você tem que sair daqui amanhã vivendo Jesus. As pessoas têm que olhar para você. O que aconteceu? Você mudou tanto. Ou você fala, eu estou assim numa vibe espiritual. Está andando com quem? Com Jesus. Jesus não andaria com você nunca. Aí você fala, ele morreu até por você, que não merece. Você está rindo, mas o assunto é sério.
Eu gosto demais desse texto. Sabe por quê? Porque tem a ver com uma pessoa só. E esse alguém é você. Sou eu. Fala para quem está do seu lado: Jesus foi com a sua cara. Ele gostou de você. Pode ficar de pé? Isso. Você tem que ir embora. E as pessoas têm que olhar para você e falar assim: o que aconteceu com você, rapaz? Você está tão de fé? Você está tão mudado? Você agora quer orar? Você nunca orou? Ou você agora está lendo a Bíblia, você só lia o WhatsApp? Que agora? Agora está chato, né? Eu aprendi que é assim, olha só. Quando você se converte, alguém fala: converteu? Converteu. Agora virou crente. Vai enriquecer pastor. Andar com Bíblia. Vai, crentinho. Isso. Aleluia. Isso. Aí o tempo passa, você permanece. Aí a pessoa que implicava contigo fala assim: estou numa luta, rapaz. Uma luta, menino. Nossa. Sua vida melhorou, né? Louvado seja Deus. Pois é, menino. Aí o tempo passa mais um pouquinho. Leva o meu nome aí. Leva o meu nome aí, bota lá na roda. Né? No circo, lá no meio do sal. Bota lá. Aí você traz da mesma pessoa que... Aí você pergunta depois, né? E aí, irmão, como é que tá as coisas? Aí a pessoa já sabe que você se preocupou, que você lembrou. Falou: olha, menino, graças a Deus, aquela oração. Aí passa uns dias e fala assim: o culto lá é que dia mesmo, hein? Qualquer hora dessa, vou dar uma passadinha, porque estou sem tempo. Mas qualquer hora eu vou. Aí de repente, quem é que aparece? A pessoa: irmão, vem fazer uma visita. Você fala: senta aí, infeliz. Senta aí, excomungado. Me perturbou tanto. Isso aqui é maneiro, gente. Todo mundo tem que se render. Então fecha seus olhos agora, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Os flamenguistas estão tudo vendo o jogo. Feche seus olhos. Você gosta da brincadeira, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por poder falar abertamente a uma igreja madura, da necessidade de mudarmos a nossa história, de que arrependimento é apenas uma fase do processo, mas que arrependimento sem conversão, sem transformação, sem mudança, faz com que apenas vejamos o reino, mas não entremos nele. A proposta é: arrependei-vos e convertei-vos. É água do arrependimento e espírito da conversão. Pai, em nome de Jesus, sustenta-nos, ó Deus, nessa caminhada, onde o errado se parece certo, em que cumprir a coisa certa, andar no caminho certo, andar na direção certa, é motivo de escárnio, é motivo de zombaria. Sustenta-nos, ó Deus, porque não é fácil. Não foi difícil apenas para Nicodemos, enfrentando a oposição. Não foi difícil apenas para José de Arimateia. Foi difícil para Pedro, que não teve coragem de falar que andava contigo perto de uma mulher. A pressão é grande, mas o Espírito é maior. Tua vara e o teu cajado é o que nos sustenta, o que nos consola. Em nome de Jesus, se nessa noite, Nicodemos, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, você precisa ter um encontro com Ele. Essa é a noite onde Jesus está aqui e você vai representar Nicodemos, aquele que vai ter um encontro, que vai mudar a sua vida de forma paulatina,
capítulo 7, o capítulo 19. As coisas vão acontecendo, você vai se fortalecendo. Se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, ou recebê-lo pela primeira vez, a hora é essa. Se tem alguém assim, levante sua mão e eu quero orar por você. Tem alguém que hoje quer dizer: eu quero retornar para os caminhos do Senhor, ou quero recebê-lo pela primeira vez? Se tiver, faça assim com a mão, eu vou orar por você, só se tiver. Não quero constranger, ó. Tem 2 pessoas lá atrás, mais uma 3, mais uma 4. Isso. Deixa eu fazer um pedido a você. Saia do seu lugar e me deixe orar por você aqui. Eu tenho um pessoal depois que vai anotar seu nome de receber ali. Saia do seu lugar e vem aqui rapidinho, por favor. Me dê a honra de orar por você. Você que está com a mão levantada, vem aqui à frente, por favor. Isso, vem para cá. Isso, glória a Deus. Hoje você é Nicodemos, campeão. Ele está aqui para te receber. Chega mais pertinho de mim aqui, por favor. Isso, tem a ver com você. Havia um homem, isso, um homem chamado Nicodemos. Hoje você é esse homem. Isso, vem para cá. Isso, vem para cá, campeão. E parece que hoje é dia dos homens. Isso. Tem mais alguém? Vem para cá, sai do seu lugar e vem para cá. Se essa é a sua noite, vem para cá, Nicodemos. É isso aí. Isso, glória a Deus, olha que legal. Isso. Aleluia. Ainda tem espaço para você. Tem mais alguém? Se tem, ainda dá tempo. Levanta a mão, eu te espero. Cadê? Você também, campeão? Então vem pra cá, meu irmão. Não está completo sem você, ué. O culto não pode terminar com você aí. Tem que terminar com você aqui. Isso. Isso. Opa. Tem uma família aqui, chegando por aqui. Isso é legal demais, a conta. Isso. Eu acho legal porque é um culto racional. As pessoas vão aí conversando consigo mesmo. É hoje, não é? Vai, não vai? Talvez você ainda esteja nesse negócio aí. Vai, não vai? Ainda dá tempo. Ah, pastor, eu estou sem força de ir. Levanta a mão que eu mando alguém te buscar. Você está sem força para vir? Então levanta a mão. Olha, tá vindo mais gente aí, ó. Isso. Glória a Deus. Eu acho que eu vou parar de fazer apelo, senão nós vamos ficar aplaudindo até amanhã. Fala. Isso. Bom, essa é a sua noite. Fale agora ou cale-se até o próximo culto. Tem mais alguém? Não? Então assim que eu orar, olhe para mim aqui vocês, que aqui são. Assim que eu orar, tem um casal ali, ó, para receber vocês. Vai levar vocês numa sala só para anotar seu nome. Eu vou passar lá para dar um abraço e cumprimentar vocês, orar com vocês. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, te damos graças por essas vidas que te recebem nesta noite. A vida deles nunca mais será a mesma. Escreve seus nomes no livro da vida, de onde jamais será retirado, pois a decisão que eles tomam aqui será trocada apenas por uma coroa de glória no teu reino. Te damos graças pela vida dos nossos irmãos, pelo poder do nome de Jesus. A igreja pode aplaudir o Senhor e dizer amém. Isso, dá um pulinho ali, por favor. Dá um pulinho ali no cantinho. Guia eles ali. Eu já estou indo lá. Vou lá falar com vocês.